Marte ingressa no signo de Virgem no dia 10 de julho, trazendo para o campo da ação apego ao detalhe, perfeccionismo e um olhar mais crítico e analítico. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como ele estava no signo de Leão desde o dia 20 do 5, né? Permaneceu por 50 dias. Eu vou deixar aqui o link também para quem quiser entender um pouco mais dessa energia e saber o que o Marte está trazendo a partir de agora, né? Compreender melhor essas energias para entender como que a gente pode aproveitar esse tempo que ele vai permanecer no signo de Virgem. Relembrando bem rapidinho, Marte é o que eu gosto de chamar de força guerreira interior. Ele representa as ações, a impulsividade, a capacidade de realização que a gente tem. Sempre que o Sol deseja alguma coisa, né, deseja a realização de algo, é o Marte que vai buscar, né? Ele que vai sair para realizar as vontades do Sol. Ele era o Áries da sabedoria grega, aquele que saía para as batalhas e que enfrentava os duelos, né? As guerras que os deuses queriam travar para conquistar. Então, por isso ele traz esse tom de realização, de conquista. No signo de Virgem, o que vai acontecer? Como eu disse, o Virgem tem uma energia detalhista, apegada ao perfeccionismo, né? Então fica ali corrigindo o tempo todo, até que se chegue no ideal que se persegue de perfeição, e isso não existe. No campo da ação, isso vai se manifestar de maneiras diferentes, né? A gente pode ter uma objetividade maior, porque o Virgem é um signo do elemento terra, então também tem essa questão. Além do ceticismo, né? Então a forma de agir está um pouco mais cética durante essa passagem, né? Durante esses 47 dias que ele vai permanecer no signo de Virgem, porque ingressa em Libra no dia 27 de agosto. Então a gente tem 47 dias para analisar como a gente está agindo, né? Criar uma espécie de sequência de tarefas, né? Aquele famoso checklist ali, uma listinha, um roteiro para as nossas ações, para como a gente pode realizar e alcançar as coisas que a gente deseja. E eu já falei outras vezes que a energia de Virgem é para aprimorar aquilo que não está funcionando tão bem ou consertar coisas, né? Então a gente pode atuar nesse sentido. A visão, né, do campo da ação, ou seja, aquilo que a gente está fazendo, vai passar muito por isso. Se está dando certo ou não, se precisa melhorar ou não, vai trazer essa energia mais crítica, como eu falei lá no início, porque independente da forma como a gente está atuando com o signo de Virgem, a gente vai receber essa energia crítica. Afinal, é por isso que essa energia é conhecida, né? Pela criticidade, por ser apegado ao detalhe. Então, aquilo que não estiver sendo feito de maneira organizada, seguindo processos, até de uma forma mais rotineira, tende a acionar esse lado mais crítico, mais detalhista, mais autocrítico até, né? Porque às vezes a gente fala de crítica e parece que a crítica vem só de fora, mas na maioria dos casos ela vem mais de dentro, né? A nossa autoexigência que faz isso. Aliás, deixa eu abrir um parêntese. Toda vez que eu tô falando dessas energias de planetas e signos, como se fossem coisas, né, que estão externas, que é o Marte que está trazendo isso, é o signo que está fazendo isso, não. Na verdade, aquilo tudo ali, pelo menos a forma como eu trabalho aqui no canal, no Astro Libertação, é como um indicador de como a gente tende a manifestar. Não existe determinismo, quer dizer que a astrologia é uma forma da gente analisar as coisas, tentar antecipar os movimentos, né? Tentar entender o que a gente está recebendo, mas não está escrito em pedra que vai manifestar assim. Então quando eu falo, o Marte está fazendo isso, e o signo tal, o planeta tal, não é necessariamente, não estou falando dos planetas que estão, né, em órbita do Sol. Eu estou falando que
a gente segue o posicionamento deles e que usa isso como uma maneira simbólica, uma linguagem simbólica para a gente tentar lidar melhor com as necessidades, com os desafios que a gente tem na materialidade. Então, quando fica crítico demais, né, traz à tona essa autocrítica. E isso pode gerar uma certa insegurança, né? Se antes a gente estava confiante demais, empolgado demais com Marte em Leão, então toda atitude que se tinha, a gente acreditava que ia dar um resultado, porque traz uma animação do signo que é do elemento fogo, agora começa a ficar um pouco mais crítico. Então fala assim, será que fazer isso vai dar certo mesmo, hein? Sei não, hein? Tô desconfiado. Esse é o ceticismo muito característico do signo de Virgem. E para a gente contornar isso é preciso elaborar as nossas ações, né, criando esses checklists, criando essas tarefas, né, uma espécie de passo a passo, porque checklist, né, essa palavra inglesa aí, mas que significa a gente criar etapas, roteiros e que a gente vai marcando ali mesmo, né? Então, se eu quero realizar algo, eu quebro isso em vários pedaços, né, em várias etapas e vou ali seguindo, vou marcando, vou acompanhando, porque isso traz mais organização, um foco maior, um direcionamento maior, que é o que eu acho que essa passagem do Marte em Virgem vai trazer de muito positivo, da gente ter a capacidade de direcionar a nossa ação, né? A nossa força guerreira interior de uma maneira mais assertiva até. Só que se a gente não alcança esse nível essa complexidade do signo de Virgem, de organização, um senso de fazer as coisas por etapa pode ativar a autocrítica de uma maneira que a gente não consiga realizar, porque a energia de Virgem ela vem muito nesse sentido. A crítica, a exigência é muito grande para que haja uma organização. Organização, estou falando muito essa palavra, mas é porque é uma das principais para representar a energia do signo de Virgem. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender quais outros potenciais precisam ser considerados durante os próximos 47 dias do campo da ação. Essa é a mandala do momento em que Marte vai ingressar no signo de Virgem, mudando o campo da ação. Vai acontecer no dia 10 de julho, às 8h39 do horário de Brasília, o mapa aqui da cidade de Contagem, de onde acompanha os movimentos. O Marte já está aqui a 0 graus de Virgem, né? Mudando bastante a energia que vai ser recebida aí pelo campo da ação. O que a gente precisa considerar a partir de agora nas nossas atitudes, né? Para trazer aí, de repente, uma melhor sorte, né? Colher com mais fluidez os benefícios para a gente alcançar as realizações. Porque lembrando que a gente está falando do Marte, que é o planeta que é responsável ali por realizar as vontades do Sol, né? Tudo que o Sol quer é o Marte que vai buscar, é a força guerreira interior, é a força que a gente utiliza para realizar, né? Para modificar a nossa realidade, causando, né, um impacto de ação. E nesse momento em que Marte ingressa em Virgem, ele vai formar um trígono com um nó do norte e um sextil com um nó do sul. Para quem me acompanha sabe que eu não costumo dar muito essas leituras kármicas, né? Mas eu falo sempre sobre um processo muito simples que é a entrada de coisas que a gente precisa purificar e a saída dessa, né, após essa purificação. Então a gente precisa também considerar como que a gente está agindo, né? Trazendo essas energias que estão entrando a partir do nó do sul em Escorpião para o campo da ação, porque é um aspecto forte, e o que vai ser processado aqui internamente para que quando saia do outro lado, saia algo limpo, né? Ou seja, a gente está falando do seguinte, da nossa capacidade de agir, mas de agir com o intuito de estar com mais leveza, de ter menos negatividade, de carregar coisas menos negativas em relação ao passado e cuidando aí para que as nossas atitudes não sejam um reflexo daquilo que não foi bem trabalhado lá atrás. Então essa é a oportunidade maior assim que a gente tem
em relação aos nodos, né? Pelo menos eu gosto de pensar assim. Eu entendo que outras pessoas preferem leituras kármicas, né? De falar que aqui está sendo de trazendo coisas do passado, lei do karma e tudo mais, mas eu prefiro ver com um pouco mais de simplicidade essa questão da gente simplesmente estar trocando algo que é negativo por coisas positivas que podem impactar, né, favoravelmente, de preferência no campo da ação. Vamos falar um pouco desse Marte em Virgem, então, né? Porque ele estava em Leão já há bastante tempo, como eu gostei de colocar, né? Recuperando ali o vigor após a temporada de Câncer. Então ele vem em Leão muito com essa energia de chamar a atenção, de fazer as coisas, né? Ter um entusiasmo maior. E aí, quando chega em Virgem, a necessidade de se direcionar ainda mais a energia de Marte. É como se estivesse direcionando ali o laser, né? Partindo ali para um detalhe, prestando bastante atenção na parte detalhista, focando para que essas atitudes alcancem os resultados esperados. Lembrar da força guerreira interior, da força para realização. Então, para a gente tomar as atitudes agora, no campo da ação, a gente tem que pensar no detalhe, ter uma certa análise, né? Porque o signo de Virgem é muito dado a essa questão analítica. E também o zelar pelo apego à perfeição. Agir para ser útil, agir para servir, ou principalmente servindo dentro daquilo que a gente quer. Então, se tem objetivos, se tem, né, buscando o trabalho, tudo isso pode ser usado a partir de agora, mas a gente precisa ter sempre em mente que o signo que ele está passando é o signo de Virgem, então requer um pouco mais de atenção ao detalhe, requer uma espécie de um checklist, né, de uma lista ali de tarefas que precisam ser seguidas para que tenha o resultado. Não pode sair fazendo de qualquer jeito, porque uma das principais funções do signo de Virgem é para aprimorar, para consertar aquilo que não está funcionando tão bem. Então as atitudes vão se voltar muito para isso, né? Para aquilo, áreas da vida muitas vezes que não estão, que a gente sente que não está fluindo como deveria. Então a gente vai tomar atitude para corrigir. A gente vai agir de uma maneira mais, como Virgem é um signo de terra, né, um pouco mais cética. Então, às vezes, aquele entusiasmo que vinha de Leão vai ficar um pouco, vai diminuir um pouco, podendo gerar até uma insegurança, um pessimismo, porque está no signo de Virgem. E ainda tem essa questão dos nodos que eu falei que precisam ser considerados. A gente observa que, né, a Vênus vinha se aproximando para formar a conjunção que eu falei, né? A gente poderia até considerar que eles estão ainda, né, quase se unindo ali, quase formando a conjunção, mas logo vão se afastar, porque a Vênus vai iniciar a retrogradação dentro de alguns dias. E o Marte já segue, né, já seguiu para o próximo signo e vai se afastando cada vez mais. Aí o ascendente caindo a 21 graus de Leão, signo que o Marte acabou de passar. Ou seja, por mais que a gente preste atenção nos temas de Virgem, né, das energias que o campo da ação, da realização, a força guerreira interior estão recebendo a partir do signo de Virgem, a gente também precisa ter incorporado um pouco do Leão, daquela atitude para chamar a atenção, da força, né, do entusiasmo, ali, da animação do Leão, que é muito festivo, que é um signo voltado para o brilho, então acaba tendo que aparecer ali da forma de agir para que cause um impacto e receba os devidos aplausos dentro daquilo que foi feito. E sempre que a gente está falando do signo de Leão, a gente está falando de um signo do elemento fogo, mas que tende a manter com mais facilidade do que o Áries, que é o signo que o Marte rege. Então, no Leão, a chama continua acesa, desde que a gente, né, vai ali fazendo algumas coisas para manter o entusiasmo. Na forma de agir também, como a gente está vendo aqui o ascendente, ele vai ter um tom meio de nobreza, assim. Mas não é que todo mundo vai ficar snob, mas é porque o Leão representa a nobreza também. É um signo que representa a nobreza. Então a gente fala que tem esse ar, né? Porque quando o Leão é muito forte no mapa, se a pessoa se ela não for tratada da maneira que ela acha que ela merece ser tratada,
né? Por isso que vem essa coisa da nobreza, da hereditariedade, daquilo que eu acho que eu devo, da forma como eu acho que eu devo ser tratado. Muitas vezes isso acaba causando um incômodo muito grande para quem tem esse signo muito forte. Então isso também tem que ser incorporado. E lá no meio do céu, a bússola aí desse período, né, desse momento, desse tempo em que Marte vai permanecer em Virgem, está o signo de Gêmeos, pedindo dinamismo, liberdade de ir e vir, trocas, conexões. Eu tenho falado muito, né? O signo de Gêmeos tem aparecido muito ali no meio do céu. Então, publicamente se espera da gente que exerçam essas energias da comunicação, da troca. E aí eu chamo sempre a atenção para a gente tentar focar na troca mutuamente benéfica, né? Não só levar vantagem, principalmente zelar para que não tirem vantagem da gente. Mas esse espaço de circulação é necessário. Se tiver num ponto ali que está muito restrito, que não sente que não flui, vai causar um incômodo para essa energia do Marte funcionar. Então, às vezes, a forma como eu quero agir, como eu quero implementar as coisas, né, tomar minhas atitudes, ela precisa de um pouco mais de espaço, porque se não tiver, como Gêmeos é um signo do elemento ar, não circula, né, acaba tentando ser contido, mas a gente sabe que o ar não é possível conter o ar. Pelo menos aqui, né, olhando fisicamente para o planeta Terra, a gente sabe que não dá para conter o ar, né, a não ser com processos muito elaborados, que a gente acaba criando, né, vácuo, aquelas coisas mais hermeticamente fechadas, mas o ar tende, por natureza, a circular. Bom, é tudo isso que eu vejo nessa mandala, né? Vamos aproveitar aí essas energias de Virgem, ter um pouco mais de zelo pela forma de agir, né? Seguindo ali os procedimentos, as listas de tarefas que o signo de Virgem tem. E é isso, espero que seja útil aí para todo mundo. Vocês viram na mandala que no momento do ingresso, o Marte vai fazer aspecto com o nó do sul, a cauda do dragão, e o nó do norte, a cabeça do dragão. E aí eu falei, né, dessas questões kármicas que todo mundo gosta de falar, que é o karma do passado, que vai limpar não sei o quê, e isso é porque uma culpa, enfim, não entro muito nesse mérito, mas eu queria até falar por quê, né? Porque a gente não tem certeza dessas coisas. Não tem como a gente afirmar 100% que existe essa coisa do karma do jeito que a gente aprendeu. Ou seja, é coisa de outras vidas, carrega isso. Não, a maioria das coisas que a gente acaba lidando, a gente consegue resolver na própria existência que a gente tem. É claro que tem muitas situações que parecem inexplicáveis a princípio. Eu não estou falando aqui que não existe porque eu não sei ou porque o mundo é do tamanho daquilo que eu conheço. Não é isso. Mas que fica complexo demais quando a gente vai para esse nível de achar que é coisa de outras vidas. E aí fica aquela questão, como que eu resolvo algo que eu nem sabia que eu estava devendo numa vida passada? Então é por isso que eu prefiro dar uma simplificada e olhar para o lado da energia, né? Ou seja, na cauda do dragão está entrando algo que precisa ser limpado, purgado, transformado para o campo da ação. Ou seja, à medida que a gente vai atuando, vai fazendo as coisas, e com essa consciência, né, com essa visão de que algo está sendo... As ações ali podem estar potencializando algo, né, de limpeza, de maior leveza, de agir com menos raiva, né, porque o Marte traz a raiva também. A gente precisa lembrar. E essa raiva carregada com essa energia negativa pode ser o problema. Então, quando a gente começa a tomar atitude ali e tá vendo que tá trazendo um desgaste, né, maior, emocional ou físico, pode ser que a gente esteja passando por esse processo de limpeza energética para que saia do outro lado, que é o nó do norte, né, que eu costumo falar que indica direção, né, o futuro ali da humanidade, toda vez que a gente tem o nó do norte com essas energias. Então, nos próximos 47 dias no campo da ação, a gente tem a chance de fazer exatamente esse movimento de o que está entrando de negativo ou o que a gente já traz de negativo na forma de agir, na
força que a gente usa, né, para mover as coisas, para realizar, pode ser purgado, limpado, para que a gente saia desse período um pouco mais leve, um pouco com a capacidade de realização melhor. Por quê? Porque quando a gente lida muito com essas cargas negativas, isso gera um desgaste, né? Isso gera a gente precisa forçar além do necessário para a realização. Porque tá carregado, né? É só pensar que se você tá levando algo muito pesado de um lado para o outro, você vai precisar de um pouco mais de esforço. Então é nesse sentido simbólico que eu tô falando. E é por isso que eu prefiro dar esse tipo de leitura, porque é muito mais fácil a gente entender que é um processo natural do que algo que eu não posso afirmar, né? Que eu vivi, eu deixei de viver, que estava pendente lá na outra vida porque eu fiz sei lá o que com outra. Enfim, é sempre essas histórias que eu acho que não acrescentam. E por mais que a gente não tenha como afirmar, e se de fato acontece dessa maneira, a gente tem que questionar se existe uma justiça nesse caso, né, nessa visão cruel do karma, por assim dizer, porque te faz pagar por algo que você não estava sabendo. Então, ou seja, isso é uma geração constante de dívidas, né? Toda vez que a gente tá encarnado, que poderia ser para aproveitar a coisa, a gente acaba fazendo outras coisas por desconhecimento ou pela própria questão do nível de desenvolvimento que a gente tem e que vai gerar lá na frente mais dívidas e assim vai. Quando é que isso acaba? Quando é que a gente realmente liberta disso, e se fosse dessa forma? Então não vejo muito sentido, mas essa é a minha visão, estou compartilhando aqui com vocês e vocês estão aí livres, né, para acreditar e discordar, e se tiver alguém que consegue trazer consegue trazer uma visão mais ampla sobre isso, principalmente com mecanismos que a gente consiga dizer, não, realmente é assim, por isso, enxergar com nitidez, ter mais clareza sobre isso para a gente trabalhar a partir dessas energias. E para fechar, né, vamos localizar onde está o signo de Virgem no mapa para a gente entender o que o Marte pode estar ativando, porque eu gosto sempre de lembrar que o trânsito de Marte costuma trazer ataques, né? Então são ativações que muitas vezes desencadeiam desafios e a gente precisa lidar com isso. Então, onde está o signo de Virgem? O que vocês têm no signo de Virgem? Qual a casa? Se tem planetas pessoais, ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, ascendente e meio do céu, porque essa passagem do Marte vai energizar esses pontos e pode sim desencadear desafios. Então é importante saber ali no mapa para tentar antever as vulnerabilidades. Então, se eu tenho, por exemplo, a casa 4 no signo de Virgem e o Marte está passando ali, vai ter maior atividade, né? Tende a ter maior atividade dentro do meu lar, da minha casa, com a minha família, e pode ser ali também, se já há essa sementinha dos conflitos, e que surja muita coisa para que cause exatamente esse movimento que eu falei lá no início, de limpezas, de purga. Então, atitudes que podem desencadear outras coisas que a princípio parece que a gente está pagando pelos erros do passado, essa coisa toda, mas que na verdade está ali uma ativação que está trazendo um desafio e que principalmente requer que a gente tome maior atitude, não fique parado, parta para o campo da ação de maneira até física, porque vale a pena lembrar que é agindo que a gente modifica a nossa vida. Não estamos no plano espiritual, não estamos no plano mental, nem no plano astral, a gente está no plano da matéria, no plano denso, e aqui a forma de realizar é através da ação. Então vamos partir para a ação. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você quiser saber como vai receber esse trânsito de Marte pelos próximos 47 dias no seu mapa natal, pode me chamar. Na descrição tem o link do WhatsApp para marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.